Olá, turma! Hoje nossa aula será sobre métodos de desinfecção e esterilização. É importante nós estudarmos esses métodos de desinfecção e esterilização por conta de um processo que ocorre bastante em áreas de assistência à saúde, que é chamado de contaminação cruzada. Então, gente, o que seria essa contaminação cruzada, né? O que seria essa infecção cruzada? As bactérias, pessoal, são os principais agentes causadores de infecções hospitalares, principalmente naqueles pacientes que estão recebendo medicamentos de forma injetável, que estão tomando soro intravenoso, antibiótico intravenoso e que está tendo algum tipo de alimentação enteral. Então, essas bactérias, elas podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, né? De um paciente para outro, através dos equipamentos de uso comum, como, por exemplo, o estetoscópio, como, por exemplo, termômetro, ou através de superfícies de uso comum, como maçanetas, pias, né? Banheiros, camas e etc. E também através dos próprios profissionais da área da saúde e dos seus visitantes. Esses micro-organismos, eles podem atingir o organismo do outro paciente através de feridas abertas, contato direto com mucosas, através da via oral ou de instrumentos injetáveis. Como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos um paciente com uma provável infecção bacteriana que está tomando um antibiótico intravenoso e os micro-organismos desse paciente colonizado acabam sendo transferidos para outro paciente suscetível, justamente porque esse paciente já tem alguma outra patologia, está no hospital se tratando de alguma outra patologia e já se encontra debilitado, então ele é suscetível e ele adquire esse micro-organismo através de equipamentos contaminados, de mãos contaminadas ou de superfícies de uso comum. Então, para resumir, o que seria a infecção cruzada ou a contaminação cruzada? É a infecção ocasionada pela transmissão de um micro-organismo de um paciente para outro, geralmente pelo pessoal, pelo ambiente ou por um instrumento contaminado. Essa infecção cruzada, ela pode ocorrer de forma direta ou indireta. Direta é a infecção que ocorre através das mãos. E indireta é aquela infecção que ocorre através de objetos ou superfícies contaminadas. Então, pessoal, quando algum profissional da saúde realiza qualquer procedimento, por exemplo, de forma incorreta, sem utilizar as luvas, eles podem contaminar suas mãos e transmitir para o paciente, né? Porque esses micro-organismos, eles ficam nas mãos do profissional, podendo serem transmitidos de um paciente para outro. Para evitarmos o processo de contaminação cruzada, né, de infecção cruzada, nós realizamos as técnicas de descontaminação. O que seria a descontaminação? Procedimento realizado em objetos e superfícies contaminadas com micro-organismos patogênicos, tornando-os seguros para a manipulação. Então, no processo que a gente chama de descontaminação, nós buscamos destruir ou remover qualquer micro-organismo. Essa descontaminação ocorre através de um conjunto de operações, como limpeza, desinfecção, esterilização de superfícies contaminadas por agentes potencialmente patogênicos, tornando estas superfícies, né, e os equipamentos livres de micro-organismos, evitando assim a contaminação cruzada. Então, a descontaminação é um processo geral que vai incluir a limpeza, a desinfecção e a esterilização. Esses são procedimentos básicos de descontaminação e são de fundamental importância para a prevenção da disseminação de doenças, principalmente em laboratórios e em nível hospitalar. Então,
A limpeza é um procedimento utilizado para a remoção de sujeiras visíveis, como pó, terra, matéria orgânica, né? No caso, a matéria orgânica seria sangue, fluidos corporais, vômitos e também matéria inorgânica, como sais. Para isso, né, para a realização dessa limpeza, usa-se normalmente água, mais detergente. Além desse detergente, pode ser utilizado produtos enzimáticos que vão ajudar a dissolver a matéria orgânica. E utilizamos também auxiliares mecânicos, como esponja, escova e por aí vai. Então, esses produtos enzimáticos e o detergente vão retirar sangue seco e sujeiras fixadas nos instrumentos, certo? Tornando a sua remoção mais fácil e tornando também o processo de desinfecção ou esterilização eficaz. Porque o sangue seco, sujidades fixadas nos instrumentos vão interferir tanto no processo de desinfecção como no processo de esterilização. A limpeza também vai garantir que o agente químico ou físico tenha acesso ao micro-organismo e causando assim o sucesso da desinfecção, certo? E também da esterilização, como eu já falei. O tipo de detergente e de produto enzimático que eu vou utilizar vai depender da quantidade, do tipo de matéria orgânica presente naquele local e do propósito daquela área ou daquele artigo, certo? Lembrando, pessoal, que na matéria orgânica os micro-organismos se proliferam em maior intensidade, sendo sempre importante a retirada da matéria orgânica das superfícies, ok? Então, aqui nós temos, né, imagens mostrando a limpeza de ambientes hospitalares. Para a realização desta limpeza, é importante o uso de aventais impermeáveis, luvas de cano longo, sapatos antiderrapantes, óculos de proteção e máscara. Então, não podemos esquecer da importância da utilização dos EPIs. Já o processo de desinfecção é aquele processo que vai haver a destruição de agentes infecciosos em forma vegetativa. O que seriam agentes infecciosos em forma vegetativa? São bactérias que estão se multiplicando na fase de multiplicação, na fase ativa, certo? E para esse processo, nós utilizamos substâncias químicas, ok? Que são os desinfetantes. Esse procedimento ele não vai assegurar a eliminação total de bactérias na forma de esporos, por exemplo, ou de proteínas tóxicas. Já vou falar para vocês o que são esses esporos, certo? E também de toxinas bacterianas, tá? Então, não vai ocorrer a destruição de toxinas bacterianas, proteínas tóxicas, que é o caso dos prions, e nem de esporos bacterianos, tá? Existem 3 tipos de desinfecção, 3 níveis. Tem a desinfecção de alto nível, nível intermediário e de baixo nível. Então, a desinfecção de alto nível vai destruir tudo, todos os micro-organismos, com exceção dos esporos, certo? Também não vai destruir as proteínas tóxicas e nem toxinas bacterianas, tá, gente? O nível intermediário vai eliminar as bactérias na forma vegetativa, né, que estão se multiplicando, a maioria dos vírus, fungos e também o bacilo da tuberculose, causador da tuberculose, certo? Já a desinfecção de baixo nível elimina apenas algumas bactérias e alguns vírus e fungos, não mata esporos e nem o bacilo causador da tuberculose, ok? Então, o que seria esse esporo que eu tanto falo, né? Algumas espécies de bactérias, quando elas se encontram em condições ambientais desfavoráveis, como na falta de nutrientes ou de água, temperaturas que não são adequadas para sua multiplicação, elas são capazes de formar essas estruturas, que são denominadas esporos. Esse esporo ele vai resultar da desidratação da célula bacteriana, com a formação de uma parede grossa. Como vocês podem ver aí, a bactéria ela vai duplicar o material genético dela, né? E aí, após essa duplicação, uma das cópias é isolada no restante da célula, envolta por uma membrana, né? Que depois se torna uma parede bem grossa, formando o esporo. E a outra parte da célula é degradada. Então, a parede é rompida, liberando o esporo,
certo? Aí esse esporo vai ficar no ambiente por um bom tempo, né? Em estado de latência mesmo, sem se multiplicar nem nada, ele fica lá quietinho, pode ficar por muitos anos, muitos mesmo, e aguardando aí uma brechinha, né? Uma condição favorável para ele voltar a se reidratar e formar uma nova bactéria que volta para ir para a fase vegetativa, né? Volta para a fase de multiplicação, certo? Então, lembrem-se que a desinfecção é um processo que destrói todas as bactérias, pode chegar a destruir, né, se for de alto nível, todas as bactérias, vírus, fungos, mas não destrói a bactéria quando está na forma de esporo. Só quem vai destruir o esporo, gente, é o processo de esterilização, tá ok? Então, aqui só mostrando para vocês, né, a ordem crescente de resistência a germicidas químicos, né? A ordem crescente aí de resistência aos desinfetantes. Então, nós temos aqueles micro-organismos que são menos resistentes, como os vírus lipídicos ou vírus de tamanho médio e bactérias na forma vegetativa, onde os desinfetantes de baixo nível conseguem matar esses micro-organismos, certo? Nós temos aí fungos, vírus não lipídicos ou pequenos vírus e as micobactérias, que são as bactérias causadoras da tuberculose, que conseguem ser destruídas por desinfetantes de nível intermediário, certo? E nós temos os esporos bacterianos e os prions, que não são destruídos apenas no processo de desinfecção, mas sim no processo de esterilização, tá? Pronto. Nós temos aqui exemplos de desinfetantes de alto nível, como o glutaraldeído e o ácido peracético, tá, gente? Então, o glutaraldeído, ele age dentro de 20 a 30 minutos. A superfície ou o material tem que ficar em contato com esse desinfetante por 20 a 30 minutos. E no caso do ácido peracético, ele é mais rápido, uma ação mais rápida, que é de 5 a 10 minutos. Então, eles são ótimos desinfetantes, né? Desinfetantes de alto nível. Vocês vão ver que se eu deixar mais tempo o material em contato com esses desinfetantes, eles podem se tornar esterilizantes. Então, nós vamos ver isso mais na frente, quando falarmos sobre esterilização, certo? Só que o problema dessas substâncias químicas é porque elas são tóxicas, elas são irritantes, né? Irritam olhos e vias respiratórias, vias aéreas. Então, elas devem ser usadas com cautela, tá? Somente em ambientes hospitalares mesmo. Nós temos os desinfetantes de nível intermediário, como os compostos fenólicos, o hipoclorito de sódio e o álcool a 70, tá? O hipoclorito de sódio na concentração de 1%. A gente utiliza mais o hipoclorito e o álcool a 70. Por quê? Eles são de baixo custo, certo? E eles têm uma ótima ação, né? Uma ação rápida, tá? E eles conseguem matar a maior parte dos micro-organismos, tá, gente? E nós temos aqueles desinfetantes de baixo nível, que são utilizados em superfícies, paredes, mobiliários. São os desinfetantes que nós utilizamos em casa. Como exemplo, nós temos os quaternários de amônio, certo? Eles têm baixa toxicidade, podem causar irritação em uma pele mais sensível, mas normalmente podem ser utilizados sem problema nenhum, ok? No entanto, eles são de baixo nível. Dentro aí desse processo, nós temos que lembrar também da antisepsia. A antisepsia a gente também realiza utilizando substâncias químicas, como por exemplo o álcool a 70, certo, gente? E eu já coloquei esse slide aqui, né? Para vocês aprenderem, entenderem a diferença da asepsia e da antisepsia. Por quê? O processo em que eu vou utilizar um antisséptico, uma substância química, para retirar um micro-organismo, remover um micro-organismo de um ambiente ou tecido que já os tem, como por exemplo a pele, nossa pele já tem micro-organismos normalmente. Então, quando eu quero remover os micro-organismos da pele, eu estou realizando o processo de antisepsia. Então, quando eu vou fazer uma coleta de sangue, quando eu passo álcool a 70 na mão, por exemplo, eu faço o processo de antisepsia. Quando eu passo algodãozinho no braço do paciente, eu estou fazendo antisepsia, certo? E o que seria asepsia? Asepsia é o nome que se dá ao conjunto de medidas que são utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos em um ambiente que já não tem. Por exemplo,
O que seriam técnicas de asepsia? Ter um ambiente asséptico, uso de gorros, uso de luvas, de máscara, de capote, que é esse jalecozinho descartável, óculos de proteção. Então, isso tudo mantém, né, um ambiente asséptico. Já a antissepsia seria o uso de produtos antissépticos, como, por exemplo, a limpeza das mãos, certo? Já o processo de esterilização é um processo que vai destruir ou eliminar todos os micro-organismos, tanto na forma vegetativa como na forma de esporos, certo? Elimina também as toxinas bacterianas, elimina também as proteínas tóxicas, que são os prions, certo? Então, a esterilização elimina tudo. É um processo que elimina tudo. E ela pode ser do tipo física, química ou físico-química. Então, vai um resuminho aí sobre os tipos de esterilização. Do tipo físico, nós temos a utilização de autoclave, que nós chamamos de calor úmido. Nós temos a utilização da estufa, que é o calor seco. E nós temos a radiação ultravioleta e os raios gama ou raio-x. Na esterilização química, nós temos dois produtos, que é o glutaraldeído e o ácido peracético, que eu já citei lá como desinfetantes, são desinfetantes de alto nível, mas se eu deixar um tempo a mais, eles se tornam esterilizantes. E nós temos a esterilização do tipo físico-química, utilizando gás, óxido de etileno e o plasma de peróxido de hidrogênio. Como método físico utilizado para esterilização, nós temos o equipamento autoclave, que ele é muito utilizado em consultórios, em laboratórios, em ambiente hospitalar. Lembrando, gente, que o método escolhido para a esterilização vai depender do material e da carga microbiana. Por exemplo, o autoclave eu posso utilizar para materiais que não são sensíveis a altas temperaturas, já que o autoclave ele vai funcionar a 121 graus Celsius. Esse autoclave funciona através de calor úmido, ou seja, a gente coloca água no aparelho e ele vai aumentar a temperatura, vai formar vapor, esse vapor vai penetrar no material junto com alta pressão, né, porque ele é totalmente fechado, e aí vai acabar matando os micro-organismos. Nós temos dois tipos. Nós temos a autoclave horizontal, que é a autoclave de bancada, essa que vocês podem ver do lado esquerdo, e a autoclave vertical, essa maior, né, que também a gente utiliza bastante porque cabe muito material, tá? Nós temos outro método físico, que é a utilização da estufa. Então, existe a estufa para incubação de micro-organismos, que ela vai funcionar de 35 a 37 graus, e existem outros tipos de estufa que são utilizadas para esterilizar material, que ela vai funcionar em torno de 160 a 180 graus. Coloca o material dentro da estufa, liga, espera ela chegar na temperatura e vai marcar o tempo. Normalmente o tempo aí é de 2 horas. Dentro dos métodos físicos de esterilização, nós temos também a radiação, que ela pode ser do tipo não ionizante ou ela pode ser a radiação ionizante. Então, em relação à radiação ultravioleta, que é a radiação não ionizante, ela mata os micro-organismos através da destruição de moléculas e de ligações químicas, queimar a membrana e o material genético das bactérias. E é bastante utilizada para o ar, água, embalagem, superfícies de equipamentos. Então, ela não é tão perigosa. Mas já a radiação ionizante, que é o raio gama e o raio X, já tem um grande poder de penetração, só que acaba sendo muito caro e perigoso. Então, precisa de uma equipe altamente especializada para realizar esse tipo de esterilização. E nós temos os métodos químicos. Então, para esterilizar através de substâncias químicas, nós temos essas duas, glutaraldeído e o ácido peracético, certo? O glutaraldeído num tempo de 8 a 10 horas e o ácido peracético em um tempo de 1 hora. Então, você deixa o material de molho no glutaraldeído de 8 a 10 horas e no ácido peracético por 1 hora, ele vai conseguir esterilizar esse material, né? Matar todos os micro-organismos, inclusive os esporos. E eles são bastante utilizados para esterilizar materiais termossensíveis, que não podem ir para autoclave, por exemplo, como endoscópios, materiais cirúrgicos,
artigos para aspiração, artigos metálicos. Então, a vantagem é a facilidade de uso e a desvantagem é que demora um tempo, né, tempo dependente, é necessária a imersão total do material, ou seja, utilizando uma grande quantidade de substâncias químicas, e são irritantes, como eu já falei, além de irritantes, são tóxicas. Só aí demonstrando, né, a esterilização com substâncias químicas, onde o material fica imerso na substância por um período de tempo. Além dos métodos químicos, nós temos os métodos físico-químicos. Por que físico-químicos? Porque a partir desse método, nós vamos utilizar, para a realização desse método, nós vamos utilizar substâncias químicas, que vão ser gases, né, ou plasma, e nós vamos utilizar também temperaturas, só que são temperaturas baixas, não são temperaturas de 121 graus, 160 graus, como a gente viu nos processos físicos de esterilização anterior. Então, os métodos físico-químicos utilizam substâncias químicas em uma temperatura também, só que uma temperatura mais amena, tá? Então, nós temos dois exemplos, que é o óxido de etileno e o gás plasma de peróxido de hidrogênio. Então, vamos começar falando sobre o óxido de etileno. É muito utilizado para esterilizar material sensível a altas temperaturas, ou seja, não danifica o material, só que qual é o problema do óxido de etileno? Ele causa irritação no nariz, nos olhos, na pele. Se ingerido, pode causar envenenamento. É um gás inflamável, explosivo e potencialmente carcinogênico. E normalmente é realizado por uma empresa terceirizada altamente especializada. O tempo demora bastante, né? Leva em torno de 48 horas até 72 horas para finalização do processo e tem um custo bastante elevado. A temperatura que é utilizada nesse processo é em torno de 30 a 65 graus. Então, aí, né, o exemplo de uma pessoa, de um profissional, utilizando o óxido de etileno. E para finalizar, dentro dos métodos físico-químicos, nós temos o plasma de peróxido de hidrogênio. Esse plasma de peróxido de hidrogênio também é utilizado para material termossensível. Ele está substituindo o óxido de etileno, porque ele é bem melhor, porque só vai demorar de 75 a 85 minutos, mais ou menos isso, dependendo do ciclo que você escolher no aparelho, e ele funciona entre 45 a 50 graus Celsius. Esse gás, né, na verdade, esse plasma, o plasma, gente, é como se fosse o quarto estado da matéria. Não é líquido, não é sólido, não é vapor, né, não é gás, mas é um quarto estado da matéria, chamado de plasma, que é uma nuvem de íons, de elétrons e de partículas neutras em formas de radicais livres. Então, esses radicais livres vão causar oxidação das células dos micro-organismos, levando à morte desses micro-organismos, certo? Esse processo, ele causa maior durabilidade dos artigos metálicos, ele tem um menor tempo, e esse plasma de peróxido de hidrogênio não é tóxico ao ambiente, né? Tem uma toxicidade muito baixa e não deixa resíduo. Então, é muito melhor do que o óxido de etileno, é a melhor opção. No entanto, é bem mais caro, é um processo bem mais oneroso, ok? Aí, o exemplo, né, do aparelho que produz esse plasma de peróxido de hidrogênio, material sendo colocado aí no aparelho. Ok, pessoal? Bom, então, finalizamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Um abraço e até a próxima!